Salve, salve galera SEB, galerinha do Primeiro Super. Estamos aqui para gravar mais um vídeo continuando com a abordagem dos conteúdos referentes à Antiguidade Oriental, e nesse vídeo nós vamos abordar a famosa civilização fenícia, assunto que se encontra no módulo 6 da sua apostila. Vamos lá? Muita atenção, acompanhando com a folhinha resumo, para que a gente tenha um acompanhamento didático-pedagógico da melhor forma possível. Pois bem, nós já trabalhamos as civilizações mesopotâmicas, já trabalhamos a civilização egípcia, já trabalhamos os hebreus e agora a gente vai trabalhar um outro povo importantíssimo na Antiguidade Oriental. Vamos tratar dos fenícios. De imediato, sempre bom pontuar, o povo que será conhecido como os maiores navegantes da antiguidade. Então, quando a gente fala dos fenícios, as suas origens são extremamente importantes para compreendermos toda a civilização e o desenvolvimento dessa fabulosa, forma civilizatória que eles elaboraram, correto? Bom, quando a gente fala dos fenícios, a origem desse povo remonta-se ao atual território do Líbano, né? Um território que era, na antiguidade, proporcionalmente extenso no seu litoral, mas estreito nas suas terras. Porque como a gente pode observar nesse mapa, o litoral da Fenícia tinha uma extensão de 200 quilômetros por 40 quilômetros de largura. Então, o litoral, proporcionalmente à área da antiga Fenícia, era extremamente longo, né? Extremamente extenso, mas o território da Fenícia era curto porque ficava espremido entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, correto? A origem da própria, do termo no qual essa civilização ficaria conhecida, fenícios, remonta-se a uma definição grega. Nas praias da Fenícia Antiga existia um importante molusco chamado muris. Desse molusco, os antigos fenícios retiravam pigmento para atingir tecidos da cor púrpura. Eles vão ser conhecidos como a cor os povos ou o povo da cor púrpura. É uma espécie de lilás, como a gente vai ver. E como fênix em grego significava púrpura, os povos da cor púrpura seriam quem? Os famosos fenícios, correto? Então nesse ponto é importante para a gente considerar as principais características dessa civilização. É uma aula mais curta, porém extremamente importante. O que nós vamos observar? Politicamente, os povos que compunham, as tribos que compunham os antigos fenícios, estavam organizados, assim como os sumérios que nós já estudamos, em cidades-estado, correto? Então eles tinham uma organização política fragmentada, descentralizada, onde cada uma das famosas cidades fenícias, como Biblos, Sidon, Tiro e Ugarit, eram livres, independentes entre si, contudo comungavam, compartilhavam do mesmo idioma, dos mesmos hábitos, das mesmas práticas religiosas, enfim, da mesma cultura, correto? E um dado interessante, nessas cidades fenícias que poderiam se organizar tanto em formas de governos monárquicos como republicanos, existia entre si o que nós podemos chamar de talassocracia. Talassos vem do mar, kratia, poder que vem dos mares. Isso quer dizer que a elite econômica dos antigos fenícios, isto é, construtores de barcos, os armadores e grandes comerciantes que faziam transações marítimas, vão compor sua elite política. Então as atividades econômicas cruciais dos fenícios vão permitir com que surja e se forge, portanto, sua elite política. Daí por quê? Que essa forma de governo era chamada de talassocracia, correto? Isso é muito importante para a gente considerar os aspectos da Fenícia antiga. Além disso, não podemos esquecer que economicamente os fenícios, como eu mencionei no início do nosso vídeo, eram grandes navegantes, os maiores navegantes da antiguidade, correto? E nesse sentido, sua base econômica era a navegação e o comércio marítimo advindo dela, correto? Além disso, por serem grandes dominantes ou dominadores de técnicas marítimas, eles também eram conhecidos por atos de pirataria. Em várias oportunidades, os fenícios prestavam serviços na forma de mercenários, portanto, contratados sob a forma de pagamento para outros povos. É muito notório, é muito sabido
a viagem que os fenícios fizeram a serviço de um faraó para dar uma volta em todo o continente africano. Eles realizam um périplo africano muito antes, por exemplo, dos portugueses, lá que vocês conhecem na modernidade. Esse grande e importante navegador fenício saiu do Mar Vermelho, contornou todo o continente africano e volta ali à Fenícia pelo mar Mediterrâneo. Isso só era possível porque eles conheciam muitas técnicas, tanto marítimas quanto de construção de embarcações, como também a astronomia para, digamos, se localizarem nas viagens em mar aberto. É nesse sentido que é importante a gente destacar que os fenícios eram grandes navegantes, grandes comerciantes, como aqui a gente pode ver na imagem, a reconstrução de um importante porto da cidade de Biblos, onde os fenícios ativamente negociavam e realizavam suas trocas comerciais. Vocês podem perceber esse contorno que está ali na moldura da imagem? Essa é a cor púrpura, é uma espécie de lilás tão procurada pelas elites políticas da antiguidade. Muitos povos se distinguiam, principalmente suas classes aristocráticas, das camadas populares, usando tecidos como túnicas da cor púrpura. Daí a importância dos fenícios e seus negócios, seu comércio marítimo, legal? Além disso, quando a gente fala dos fenícios, não podemos esquecer que eles eram grandes navegantes porque eles desenvolveram não só técnicas náuticas inovadoras, mas também técnicas de construção de navios. Aqui é uma famosa galera fenícia. Essas embarcações eram muito mais potentes, muito mais seguras, muito mais resistentes que qualquer outro tipo de embarcação no mundo antigo. Tinham essas velas num estilo muito, digamos, original, e além disso, essas embarcações, elas eram construídas com um tipo de madeira abundantes nas florestas da Fenícia antiga, o tipo de madeira conhecido como cedro. Eu não falei que os fenícios habitaram o antigo território do atual Líbano? Ou seja, aqui é a bandeira do Líbano atual, e você pode perceber que no centro dessa bandeira tem uma árvore que é o cedro, ou seja, remontando essa tradição tão importante herdada dos fenícios antigos. Então essas galeras, elas também tinham uma outra novidade. Além de serem muito bem elaboradas nas técnicas de construção, de usar o cedro para essas embarcações e essa vela para grandes navegações em mar aberto, elas também tinham remos, ou seja, elas articulavam técnicas náuticas muito sofisticadas para a época, que permitiam, junto com o conhecimento astronômico, que os fenícios navegassem por todos os mares da antiguidade, legal? Além disso, isso é muito importante, por onde os fenícios passaram, realizando suas trocas comerciais em todo o Mediterrâneo, eles fundaram importantes colônias, que como eles tinham essa prática de independência e autonomia política, essas colônias com o tempo se desenvolveram também de uma forma autônoma, né? E a gente pode destacar algumas importantes colônias fundadas pelos fenícios ao longo do mar Mediterrâneo, como por exemplo a colônia de Cartago. Isso vai ser muito importante quando a gente abordar, por exemplo, os romanos. Nós vamos tratar de guerras entre cartagineses e romanos, as famosas guerras púnicas. Cartago hoje, que ficaria na atual Tunísia, a colônia de Cádiz e Málaga, na atual Espanha, e a colônia de Palermo, na atual Itália. Essas áreas eram entrepostos comerciais que os fenícios trocavam toda uma variedade de produtos e mercadorias que eles traziam do mundo antigo, dos povos e civilizações que margeavam o Mediterrâneo, e levavam essas mercadorias para todas as partes. Quais eram essas principais mercadorias? Ora, aqui no mapa a gente pode observar como a partir da Fenícia eles iam navegando por todo o mar Mediterrâneo e levando uma sorte enorme, uma variedade gigantesca de produtos para a época, como escravos, cerâmica, cereais, metais, vidro, papiro. Isso é muito interessante. Os fenícios se notabilizaram por comerciarem um tipo de papel chamado papiro, que vinha de uma planta lá do Antigo Egito, né? E que esses materiais, esses livros escritos por esse tipo de papel, o papiro, eram muito importantes. E como a principal cidade que comercializava isso era a cidade fenícia de Biblos, os livros que eram feitos com esse tipo de papel, com o tempo passaram a chamar Bíblia. Então, Bíblia no primeiro momento era uma definição para vários tipos feitos com esse tipo de papel. Obviamente que a mais famosa, vocês conhecem, que é aquele livro sagrado para judeus, antigos hebreus e os cristãos atualmente, legal? Então, além disso,
sal, tecidos, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira. Percebam, eles articulavam numa grande expansão comercial e marítima com as mais diversas civilizações mediterrâneas, certo? Isso é muito importante para a gente considerar a relevância dos fenícios na antiguidade. E tinha uma questão também importante aí. Os fenícios, eles comercializavam nessas trocas com os mais diversos povos, com as mais variadas culturas. E isso acabava criando um empecilho. Como comercializar com povos que tinham culturas e idiomas tão diferentes? É aí que, para suprir essa necessidade, o que os fenícios fizeram? Eles vão criar um código de sinais extremamente sofisticado que dará origem ao que a gente chama de alfabeto. Então o alfabeto é uma criação dos fenícios para auxiliá-los nas suas mais diversas trocas comerciais, também com as mais variadas civilizações, certo? Mas professor, não são os gregos que criaram o alfabeto? Afinal, alfa e beta são as primeiras letras do alfabeto grego. Não, os gregos aperfeiçoaram a criação do alfabeto que foi feita pelos fenícios, mesmo porque os chamados fenícios, em seu alfabeto, também temos como as principais letras Aleph e Bet. Como aqui você pode ver toda a simbologia das letras do alfabeto fenício. Ou seja, os fenícios se destacam na antiguidade por serem os maiores navegantes da antiguidade, por terem criado várias colônias no Mediterrâneo, trocando produtos e experiências culturais com as mais diversas civilizações mediterrânicas e, além disso, por terem criado o alfabeto, certo? Então são essas características cruciais e importantes que vocês devem relacionar à importante, à fascinante civilização fenícia. E lembrando, os atuais libaneses são os herdeiros culturais dos antigos fenícios, legal? Paramos por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo e fiquem espertos nos materiais que vamos compartilhar com vocês, certo? Tamo junto, aquele abraço e até mais.